Sabe, geralmente quando a humanidade pensa no fim do mundo ou até em juízo divino, existe uma imagem quase que tipo universal que vem na cabeça de todo mundo. É aquela tela de cinema mental projetando fogo, destruição, um céu se abrindo para derramar fúria na Terra, né? É o clássico cenário apocalíptico de Hollywood, com certeza. Exatamente, é um roteiro de catástrofe que parece estar assim, gravado a ferro e fogo no nosso imaginário coletivo. Sim, é muito forte. Mas e se essa visão, especialmente dentro de certas esferas da espiritualidade, estiver rodando em um sistema operacional teológico que já está, tipo, completamente desatualizado? Nossa, essa é uma excelente pergunta. Né? E se a atualização desse sistema, algo que, segundo os textos, Jesus já fez há 2 milênios, simplesmente cancelou esse roteiro de aniquilação? Olha, eu diria que essa é uma quebra de paradigma que tira o chão de muita gente. Porque nós, como seres humanos, nós gostamos de categorizar o universo em termos de, sabe, punição rápida e recompensa imediata. É o famoso toma lá da cá. Exato. É um instinto quase de sobrevivência nosso. Mas, ao entrar no terreno da transição histórica entre a antiga e a nova aliança bíblica, que é o que a gente vai analisar hoje, esse instinto de retribuição e fúria, ele perde totalmente a validade. Fica obsoleto, né? Fica. A lógica passa a operar em uma frequência completamente diferente. E é por isso que o nosso mergulho profundo de hoje traz provocações tão intensas, gente. Nós vamos desconstruir e reconstruir uma das figuras mais mal compreendidas da história, que é o profeta. É um tema denso. Muito denso. E para quem já acompanha as nossas análises e domina os conceitos básicos, sabe que o papel profético sempre esteve cercado de uma névoa meio mística, né? Com certeza. Sempre tem aquele ar de mistério. Sim. E o material que a gente tem na mesa hoje vem da Escola Profética Cohen. São escritos da Márcia Matos Rodrigues e do L.H. Schmidt, que basicamente é um manual focado em treinar uma nova mentalidade. Então a missão desta nossa análise hoje é entender essa transição drástica, sair daquele modelo focado em juízo e castigo para um modelo que é inteiramente fundamentado na reconciliação. E no avanço prático do reino de Deus, né? Sem aqueles misticismos todos. Exato. E o que exige eliminar aquele romantismo exagerado que ofusca o verdadeiro propósito desse ofício, sabe? O texto das autoras começa batendo de frente mesmo com a forma como esse papel é exercido hoje em dia, perigoso nas comunidades modernas, que é essa obsessão pelo espetáculo. Certo, vamos desempacotar isso, porque eu acho fascinante. O texto usa o capítulo 4 da Carta aos Efésios para expor uma crise de essência que a gente pode chamar aqui de o fator uau. O fator uau. Gostei do termo. Porque existe uma denúncia muito clara na fonte sobre como essas experiências sobrenaturais são valorizadas de forma, muito desproporcional. Se alguém no ambiente diz que tá vendo anjos ou demônios ou tendo visões arrebatadoras, a reação imediata da galera é um alvoroço coletivo. O ambiente entra em frenesi na hora. Total. Todo mundo sente arrepios, começa a clamar por proteção pelo sangue de Jesus ao menor sinal de uma entidade, vira um grande evento. Que o argumento central aqui é: onde está o silêncio, sabe? Sim. A reverência e até o constrangimento diante da presença simples do próprio Cristo. Esse frenesi todo pelo sobrenatural costuma mascarar uma deficiência assustadora de caráter. Isso me chamou muito a atenção, essa ligação entre o espetáculo e a falta de caráter. Porque os versículos iniciais lá de Efésios 4, eles falam sobre andar de modo digno da vocação, com humildade, com mansidão, paciência. E esse termo digno, na fonte, ele significa a forma apropriada e conveniente de manifestar um dom. Faz todo sentido. Então, quando falta a paciência para suportar a outra pessoa, ou a gentileza naquele trato diário, o dom perde a legitimidade. Ele se torna apenas, um palco para o ego do indivíduo. Trazendo para o nosso cotidiano aqui, é como ir ao cinema ver um blockbuster de ação. Adoro essas analogias. Pois imagina aquele filme com um orçamento multibilionário, né? A tela tá cheia de efeitos visuais incríveis, explosões em computação gráfica para todo lado, seres celestiais voando na tela. Aquele espetáculo visual. Exato, mas o roteiro é terrível e os personagens são super rasos. A audiência fica viciada na adrenalina, nesse fator uau, mas sai da sala de cinema completamente vazia.
Porque no fim das contas faltou substância, sabe? Faltou a essência da história real. E o desdobramento prático de um roteiro terrível na liderança espiritual, ele é catastrófico. O material aponta que, ao priorizar esse espetáculo em vez do caráter, o modelo deixa de formar discípulos. E passa a formar o quê? Súditos. Deixa de formar pessoas com pensamento crítico e maturidade e gera súditos. Pessoas submissas a líderes inquestionáveis que muitas vezes, lá nos bastidores, vivem em conflito e desunião. Nossa, isso é muito sério. É muito. O dom profético, que deveria amadurecer a comunidade, acaba, na verdade, infantilizando as pessoas e criando uma dependência emocional muito forte. Isso nos leva a pensar como é fácil, em qualquer área, buscar o show e esquecer a base moral, né? Com certeza, o que levanta uma questão muito essencial para quem está acompanhando a gente. Se tirarmos o espetáculo e os fogos de artifício da jogada, o que sobra? Boa pergunta. Qual é o objetivo real de tudo isso, né? E o manual é bem direto ao afirmar que o foco de tudo é o reino de Deus. Exatamente. Só que aparentemente a interpretação desse conceito também sofreu sérias distorções ao longo do tempo, porque há uma distinção ali na primeira parte do material, na aula 1.1, salvo engano, que quebra um conceito muito popular. Sim, quando eles afirmam que a igreja não é o reino de Deus. Exato. Eu achei isso uma quebra de expectativa enorme. E essa diferenciação muda as regras do jogo. A igreja e o reino, claro, eles estão profundamente conectados, mas eles diferem em essência, segundo a fonte. O papel da igreja é ser a agência, a voz que proclama a mensagem. O reino de Deus, por sua vez, é o domínio sobre o qual Jesus reina. Certo. E isso é descrito lá não como um território geográfico ou uma instituição hierárquica cheia de regras, mas como um estado de consciência. Um estado de consciência, isso muda tudo. Muda. Entrar no reino significa acessar um ambiente de pureza e confiança. É por isso que o Evangelho de Marcos menciona que quem não receber o reino como uma criança nunca vai entrar nele. É aquela consciência tranquila de estar sob os cuidados de uma paternidade que é perfeita. E aqui entra o que talvez seja a crítica mais pesada do material que a gente está analisando hoje. Pode falar. Porque, se o reino é esse ambiente de paz e de confiança filial, por que existe o que os autores chamam de um, abre aspas, fascínio doentio pela destruição de todas as coisas? Ah, sim. Essa frase é de impacto. É muito forte. Parece haver uma teologia inteira construída só para vender ao mundo a imagem de um Deus que é, eternamente frustrado, que acorda todo dia com vontade de explodir o planeta Terra. E o que o material argumenta é que essa visão ignora completamente a obra da cruz. Exatamente. A argumentação fota muito no fato de que Jesus já resolveu a questão do pecado de forma definitiva. Apresentar um Deus vingativo sempre à beira de um ataque de fúria contra a nossa geração é distorcer o que foi garantido lá no Calvário. Porque, historicamente falando, a humanidade já passou por eras de atrocidades e trevas muito piores do que as que a gente vive hoje, e ainda assim, o plano original de Deus não foi cancelado. Deus não está em crise com a humanidade. E se a gente parar para analisar a psicologia por trás disso, faz muito sentido. O medo vende. O medo engaja, né? Demais, é o gatilho mais forte. É muito mais fácil lotar um auditório anunciando que um meteoro vai cair amanhã de manhã do que convidar as pessoas para o trabalho que é lento, que é silencioso e super difícil de reconstruir os laços de uma comunidade. Exato. É como se boa parte do público estivesse torcendo pelo vilão no final do filme, apenas para ver a cidade pegar fogo, ignorando que o herói já foi lá e neutralizou a ameaça. Perfeita essa imagem. Mas se a fonte diz que o reino de Deus já está dentro de nós e cresce como uma semente, eu pergunto, por que os profetas modernos ainda falam tanto de castigo e destruição? O que é fascinante aqui é que o remédio para esse fascínio pelo caos, segundo o texto, é o conceito de metanoia. Metanoia. Isso. Uma mudança profunda e estrutural na forma de pensar. O material utiliza Atos 3:21 como a âncora dessa ideia, lembrando que Cristo permanece no céu até que chegue o tempo da, e aqui está o segredo, restauração de todas as coisas. Restauração, não aniquilação. Exato. A palavra-chave não é incineração, é restauração. Significa pegar aquilo que está em ruínas, sejam bases familiares, sistemas educacionais, a própria ética da sociedade e reconstruir isso.
Mas para a gente entender por que ainda misturamos tanto esse conceito de restaurar com o de destruir, a análise nos leva para a raiz do problema, né? Que é? A dificuldade crônica que as pessoas têm de separar a antiga aliança da nova aliança. E aqui, gente, a história ganha contornos muito dramáticos, porque a gente está lidando com séculos e séculos de tradição religiosa. Sim, é uma bagagem pesada. Na antiga aliança, o sistema operava sobre uma justiça retributiva muito estrita. A lei era matemática, sabe? Bateu, levou. Bem por aí. O texto cita Ezequiel 18, que estabelece de forma bem implacável: a alma que pecar, essa morrerá. E a figura máxima desse período é o profeta Elias. Ah, Elias, o cara do fogo do céu. Ele mesmo. A resposta dele à corrupção que estava acontecendo em Israel foi orar para que não chovesse. Isso causou fome, desolação e culminou na execução física dos falsos profetas à espada. Foi um banho de sangue. Foi. Era o juízo de Deus manifestado através da punição imediata e muito visível para todo mundo. E aí, de repente, o Novo Testamento vira a mesa completamente. Jesus sobe lá no monte e diz: amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Imagina o choque. Nossa, tentar aplicar isso naquela época deve ter soado como uma loucura absoluta, porque por milênios a instrução em tempos de guerra era aniquilar as nações opositoras, passar todo mundo a fio de espada. Exato. E aí o mestre dessa nova aliança afirma que Deus faz o sol nascer sobre maus e bons e a chuva cair sobre justos e injustos. É uma mudança de paradigma, assim, muito violenta para os judeus da época. O material define a própria cruz como um ato de violência de graça. Uau! Violência de graça? Achei poético. É uma definição excelente. Foi uma intervenção que arrombou aquelas portas de bronze da lei antiga, permitindo que os improváveis tivessem acesso. O que é vital compreender é que o ofício profético em si, ele não foi aposentado por Jesus. Não deixou de existir. Não. A função continua, mas o encargo, aquela missão central, sofreu um realinhamento total. Sai aquele ministério da condenação que a gente viu em Elias e entra a palavra grega katartismos, que é mencionada lá em Efésios 4. Olha, aqui a coisa fica realmente interessante. Esse realinhamento... Exato. Katartismo significa aperfeiçoar, alinhar, capacitar os santos. É um termo que, olha que curioso, na medicina daquela época, era usado para descrever o ato de colocar um osso quebrado de volta no lugar. Sério? Sério, para que ele pudesse colar corretamente. Então o profeta da Nova Aliança não é o cara que quebra os ossos das pessoas. Ele é quem ajusta as fraturas do corpo social para promover a cura. Que imagem fantástica! É o que a segunda carta aos Coríntios chama de Ministério da Reconciliação. Mas peraí, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui, porque tem um ponto de tensão nos textos originais que sempre surge nesse debate. Manda ver. Se a Nova Aliança é estritamente sobre reconciliação, sobre graça e colocar o osso quebrado de volta no lugar, como a gente explica aquele episódio de Ananias e Safira no livro de Atos? Ah, sim, o clássico exemplo. Né? Eles mentem sobre o valor de uma doação financeira e, bum, caem fulminados aos pés dos apóstolos. Para qualquer pessoa lendo isso hoje, sou exatamente como aquele fogo e o juízo da época de Ezequiel e Elias. E o manual da Escola Kohen aborda esse evento com uma conjectura teológica bastante perspicaz. Em vez de transformar esse episódio isolado numa nova doutrina de execução sumária, a autora levanta a hipótese de uma soberania misericordiosa. Como assim? Misericórdia na morte deles? A ideia sugerida é que, talvez, conhecendo a fragilidade dos corações daquele casal, Deus os tenha recolhido antes que eles fossem esmagados pela onda de perseguição brutal que logo ia atingir a igreja primitiva. Eles não suportariam os dias difíceis. Ah, entendi. É uma perspectiva diferente. Mas o argumento mais forte do texto reside no contraste dos personagens que estavam lá. Qual contraste? Pensa bem. Quem presidiu aquela situação toda foi o apóstolo Pedro. O mesmo homem que semanas antes havia negado Jesus com juramentos e mentido abertamente para salvar a própria pele. Verdade, ele mentiu de forma muito pior. Para a morte de Ananias e Safira para justificar um padrão de profeta justiceiro que fica clamando pela morte dos pecadores é ignorar o contexto maior de graça que o próprio Pedro vivenciava.
Faz sentido. O evento foi uma exceção, não virou uma nova regra de conduta. O que faz todo sentido com a vocação de ser sal da terra e luz do mundo, que a fonte cita, né? Com certeza. No mundo antigo, antes de existir geladeira e tudo mais, o sal era a única tecnologia disponível para impedir que um pedaço de carne apodrecesse. Então, se a vocação mudou, o papel da figura profética hoje é entrar nesses lugares em decomposição da sociedade, seja na política, nas artes, na educação, e preservar aquilo. É intervir para não deixar estragar a carne. E o texto é bem incisivo quanto a isso, viu? Se alguém hoje se levanta dizendo que uma doença, um vírus global ou até uma crise econômica é o machado de Deus julgando a terra... Que é o que a gente mais vê por ali, né? Demais. Essa pessoa, segundo as autoras, está operando sob um espírito completamente alheio ao da nova aliança. Clamar pela morte do outro, mesmo sob a justificativa de justiça divina, aproxima o indivíduo da figura de um assassino em seu íntimo. Uau! Pesado isso. Muito pesado. A luz do mundo existe para revelar o amor de um pai que quer trazer os filhos de volta, e não para mergulhá-los ainda mais na escuridão da culpa e do abandono. Bom, entendido que o objetivo principal é alinhar, curar e preservar. Surge uma barreira muito prática. Como preparar alguém para carregar uma mentalidade tão contracultural no mundo que exige opiniões polêmicas e cancelamentos rápidos o tempo todo? Esse é o grande desafio. Como se forma esse caráter? E aí o manual introduz uma metáfora que eu achei belíssima, que é da flecha polida. O profeta Isaías, no capítulo 49, ele diz o seguinte: Ele me fez como uma flecha pontiaguda, enquanto me protege em sua aljava. Uma flecha de excelência, ela é ágil, ela vence a resistência do ar, mas o segredo da eficácia não está apenas no polimento dela, e sim no tempo em que ela passa escondida na aljava. É um processo de forja no anonimato. A preparação exige ocultação. Sabe que no mundo da tecnologia, nós vemos isso acontecer o tempo todo. Ah, é? Como? É como uma empresa que lança um aplicativo ainda na fase de testes alfa, sabe? O desenvolvedor quer a glória do lançamento, quer os holofotes, quer ganhar dinheiro logo, mas o software está cheio de bugs. E aí trava tudo. Exato. O resultado é que ele vai travar o celular de todo mundo e causar um desastre. Então, ficar escondido na aljava é passar por todo o rigor daquele teste beta fechado. É ali que os bugs do caráter são corrigidos antes de ir a público, antes de querer tirar o bolo do forno porque tá com pressa, né? Perfeito. Se conectarmos isso ao quadro geral que a gente vem desenhando, essa dinâmica de evitar o lançamento prematuro ganha muita força com os contrastes bíblicos que as autoras trazem. As histórias de José e de Absalão. Eu amo essa comparação. É muito didática. José, ainda adolescente, recebeu promessas grandiosas de liderança, mas em vez de guardar isso, ele assumiu uma postura bem arrogante e tentou exercer autoridade sobre os irmãos mais velhos antes do tempo. Ficou contando os sonhos dele para todo mundo, se achando o máximo. Isso. O material classifica isso como uma autopromoção infantil. Ele quis mostrar serviço sem ter maturidade e qual foi o resultado? Foi jogado no poço e virou escravo. Ele forçou a saída da aljava. E do outro lado a gente tem o Absalão. Exato, o filho do rei Davi. Ele buscou o poder usurpando o trono do próprio pai. Ele construiu uma imagem pública, milimetricamente calculada, buscando aquela validação humana, mas o fim dele foi uma tragédia, a destruição total. A lição que o manual extrai disso, inclusive citando aquele conselho famoso de Paulo a Timóteo para não impor as mãos precipitadamente sobre ninguém, é que uma legitimação antes da hora machuca todo o ecossistema, fere mais do que cura. E o amadurecimento silencioso é o que constrói as virtudes que resolvem aquela crise de essência que a gente debateu lá no início, o fator UAU. A paciência e a mansidão, elas só nascem dentro da aljava. Faz todo sentido. O favor autêntico, aquele que sustenta o indivíduo de verdade em tempos de crise, ele é concedido por Deus de maneira orgânica, e não por esquemas de marketing ou estratégias de autopromoção. Bom, até agora nós reconstruímos a mentalidade inteira. Saímos da vingança para a reconciliação, do palco iluminado para a aljava escura. Mas falta uma peça crucial que amarra essa lógica toda. Qual? Se nós não estamos no período de julgar o mundo com fogo e pragas, quando é que esse fechamento de contas realmente acontece, se não é agora? Ah, sim.
a questão do cronograma. Exato. E aqui a análise gramatical das escrituras que a fonte faz muda tudo, porque eles focam apenas na diferença vital entre o uso do singular e do plural. É uma exegese muito fina. O texto aponta uma linha divisória fundamental entre diferentes épocas, ou dispensações. Existe a expressão últimos dias no plural. E existe o último dia no singular. Certo. Baseado no discurso lá de Atos 2, que cita o profeta Joel, o derramamento do Espírito Santo, no Pentecostes, marcou o início dos últimos dias. Ou seja, nós já estamos vivendo os últimos dias desde a ressurreição de Cristo. Nossa, muito tempo. Sim, é a Era da Graça. É o tempo mais empolgante da história, o período destinado à reconciliação global. E enquanto isso, o último dia no singular? É um momento de encerramento futuro. É o dia específico do juízo, o dia glorioso e terrível do Senhor, que vai ser um momento de prestação de contas. A distorção que a gente vê hoje acontece quando líderes tentam aplicar a agenda do encerramento, enquanto a gente ainda vive a Era da Oportunidade. Então, o que tudo isso significa? Para a gente visualizar isso de forma bem clara, é como estar num restaurante à noite. O jantar está no auge, os pratos principais acabaram de ser servidos, as pessoas estão rindo, conversando, comendo. O clima está ótimo. Sim. E de repente, do nada, o gerente do restaurante desliga a música, acende todas aquelas luzes brancas fortes, arranca a toalha das mesas e começa a exigir o pagamento da conta aos gritos, ameaçando chamar a polícia. Nossa, ia acabar com a noite de todo mundo. Total. A confusão que o texto descreve entre as lideranças de hoje é justamente tentar impor essa agenda do fechamento do restaurante, o tal do último dia do juízo, enquanto o relógio divino ainda marca o tempo do jantar, o tempo da festa e da graça, que são os últimos dias. A analogia é perfeita. E o alerta das autoras sobre misturar esses calendários é seríssimo, porque operar com a mentalidade do último dia gera profetas que representam muito mal a Deus. É uma desconexão total da realidade. Em vez de servirem como agentes de lucidez no mundo que já está, afogado em ansiedade, incertezas econômicas, crises de saúde, esses indivíduos só aumentam o pânico. Eles leem as notícias e profetizam que a dor da sociedade é um golpe imediato do machado divino. E isso só afasta as pessoas. Nós começamos hoje olhando para aquele paradigma super sombrio, onde a espiritualidade parecia presa num tribunal aguardando a sentença de morte da humanidade. Exato. E através da desconstrução desse manual, o cenário que se abre é o de um chamado silencioso e maduro. É o chamado de quem aceita o anonimato, da aljava, sabe? Para ter o ego lapidado e o caráter forjado sem pressa. Tudo isso para ser lançado numa cultura quebrada, com a única missão de reconciliar, de consertar aqueles ossos fraturados da sociedade e manifestar um reino de paz que já habita no interior humano, abandonando qualquer autopromoção. É um peso gigante que é retirado das costas em relação a tentar controlar ou punir os outros, mas ao mesmo tempo coloca uma responsabilidade tremenda sobre as nossas ações diárias. Porque a metanoia exige que aquele misticismo vago dê lugar ao trabalho árduo de ser, na prática, um agente de reconstrução. E isso nos leva a uma reflexão muito, muito provocativa que o manual deixa ali numa fala rápida nas entrelinhas. Há uma afirmação de que o que nós falamos define o futuro, traz ordem e vida. Essa frase é chave. Se considerarmos tudo que destrinchamos aqui hoje, que o reino é uma consciência que já habita no interior humano, que ele se expande silenciosamente e que nossas palavras têm essa força de co-criar a realidade ao nosso redor, eu pergunto, até que ponto a obsessão coletiva da sociedade por notícias de causa e destruição não é exatamente o que está impedindo a humanidade de experimentar essa restauração? É uma tese que inverte completamente o papel do ser humano, né? Demais! Será que o roteiro de destruição do mundo que a gente tanto teme não está, na verdade, sendo financiado pelas nossas próprias palavras diárias? Ao invés de a gente professar a restauração de todas as coisas, fica a reflexão para quem nos ouve. Isso obriga a gente a auditar não apenas o que a gente crê, mas o que a gente constrói verbalmente em cada conversa. Bom, fica o convite para processarmos essas ideias com calma. Aquele sistema operacional programado para o terror e para o fato oral vazio precisa ser substituído.
É hora de parar de atualizar a tela esperando as notícias do fim do mundo e começar a programar restauração nos nossos próprios ambientes. Perfeito. Agradeço imensamente a companhia de todos da nossa audiência neste mergulho profundo. Continuem curiosos, continuem questionando o que parece estabelecido e se aprofundem nos próprios estudos. Nos encontramos no próximo mergulho. Até lá!